Mais um Liga da Política começando, Ari Mesquita. Pois é, mais um dia, mais uma gravação. E tá começando o Liga da Política. Estamos no YouTube. Também estamos no Instagram, na rede social. Instagram. Só procurar Liga da Política que a gente acha a gente lá. Já passamos de 100 episódios. O negócio tá ficando sério. Tá bom, viu? Tá ficando sério. Esse ano pá tá dando e deixando. Isso é bom. Isso é bom. E tá só começando, né, Paulo? Tá só começando. Nossa agenda daqui até a eleição tem muita água pra passar por debaixo dessa Nossa agenda tá cotada, viu? Tá mesmo. Se tinha forças ocultas dizendo que a gente não passaria do 10º, a gente tá de as mais forças de 100. ocultas ficaram ocultas. É mesmo? Inclusive, hoje a gente vai bater um papo bacana sobre política com uma pessoa que entende de política em forma geral. De regras, de lei, de como funciona o processo político, que é bom para quem está do outro lado entender. Verdade. Leto Lopes é um entendedor de política, sabe muito e mais um pouco. Tem até uma novidade que ele vai contar pra gente. Seja muito bem-vindo, Leto. Bem-vindo, Leto. João, obrigado a vocês, obrigado aqui pelo convite. Maravilha. Antes de começar, Leto, a gente gosta de saber a história das pessoas. Né? A gente pode até saber uma coisa ou outra, mas eu quero ouvir de você quem é Leto Lopes e por que você inventou de querer entrar nesse processo político, nesse mundo político que a gente vive. Tem tanta coisa boa pra gente fazer. Por quê? Porque aí eu fico me perguntando, às vezes, por que eu tô fazendo esse negócio de política? Onde é que foi que eu errei? Qual foi a hora que eu errei? Fique nervoso não. Qual foi a hora que eu errei o caminho da minha vida que eu fui me meter nisso? Mas a gente tá aqui, gosta disso, isso aqui é bacana. Né? Não é cachaça, é uma água, mas é bom pra gente. Eu queria entender você. Como é que foi que começou isso tudo? Conte um pouquinho da sua história pra gente, pra quem tá nos ouvindo. Essa sua provocação era interessante porque como é que eu comecei a me envolver em política num município onde a eleição não existia, era um município com indicação biônica. Meu pai militar, né? E o prefeito era indicado pelo governo. E aí, por incrível que pareça, já fazíamos política. Porque o prefeito que era indicado, ele, de alguma forma, ele procurava saber quem era, na época, o Sargento Lopes, que tanto fazia política sem existir eleição política. E aí meu pai já participava, junto com o prefeito, que era indicação biônica, da gestão. Ele ia nas comunidades, participava, porque o prefeito, por ser uma indicação, e na época só existiam dois partidos, né? Arena e MDB, né? Que depois ficou PMDB e voltou hoje a ser MDB. O prefeito era indicado pela Arena, né? Porque era o poder da época. E aí meu pai já estava envolvido em política. E aí desde criança nós participávamos disso. Aí veio a primeira eleição, participamos, e aí daí em diante participamos de tudo. Da época de Paulo Rosa, da época de Leão, da época de todos os prefeitos que passaram. Mudou muita coisa, não? De lá para cá? Essa é uma pergunta interessante. É porque tem gente que acha que não mudou. Para quem acompanhou todo esse período da época do faturamento feito com cheque, lá, né? Eleição de cédula, né? Eleição de cédula, é verdade. Colando no poste, o Otis que o diga, vereador eleito, funcionário do Baneb, né? O Otis é fantástico. É fantástico. Era colando no poste, folha A4, né? E realmente, aí eu acompanhei essa prefeitura daquela época e mudou. Hoje nós temos um município muito mais poderoso no cenário baiano, mas eu acredito que pode melhorar. Conte um pouquinho sobre essa sua trajetória, esse processo todo, que não passou da noite pro dia. Você não dormiu e acordou hoje. Não. A gente tá falando aí de 30 anos, um pouquinho mais, né? 40 anos de história aí de política. De política? Tá um pouquinho mais de 40. Isso aí. Um pouquinho mais. Você é nascido e criado aqui em Lauro de Freitas? Não, cheguei com 7 anos, né? Aqui em Lauro de Freitas. Só existia praça. Praça da Matriz, com aquela fonte, né? Me falava, eu vi por foto. Isso. Eu vi por foto, aquela fonte luminosa eu vi por foto. Água em cisterna, não tinha água encanada. Era só o centro ali. Vocês vieram de onde? Aqui para Lauro? Nós viemos de Alagoas. Nós somos nascidos de Pernambuco, mas
morávamos em Alagoas. E por que Lauro de Freitas? A escolha? Porque meu pai passou na prova da aeronáutica. Sim. E aí ele veio para aqui e quando terminou a parte do concurso, ele foi direcionado para o Rio de Janeiro. Mas só que um colega dele que fez a prova junto com ele, a esposa precisava fazer uma cirurgia no Rio de Janeiro. Aí ele pediu, dá para trocar? Foi o maior prêmio que deram ao meu pai. Tá. Né? Porque onde eu vou, eu digo que eu sou baiano. Sim. Então, Apesar de ter vindo descendo de Pernambuco pra cá, né? para cá. Mas foi aí que a gente começou. Por que nós viemos Aí para ficaram, Lauro? né? Ficamos na Lauro de Freitas. Aeronáutica. E Leto, você sempre tá participando do processo político, sempre tá nas gestões. Como é que era como é que foi a sua participação? Você falou Paulo Rosa, Girino, Leão, aí Otávio, Roberto, era muito Marcelo. Jovem, vamos dizer assim. Então, com Paulo Rosa era tipo um amigo que saía com ele para visitar as comunidades. Né? Ali não era um político, era alguém envolvido na política, né? Como tudo começa, né? Mas respirando política, né? Então eu convivi com Paulo Rosa durante muito tempo. A gente ia nas comunidades, nas igrejas, assim. Paulo Rosa era vendedor das carrocerias de ônibus, né? E aí da Caio. E eu aprendi muito com Paulo Rosa nesse sentido. Paulo Rosa não andava no carro dele sem uma camisa, uma bola ou uma boneca e um paletó preto. Quando podia, né? Isso, paletó preto. Ele vai passando de carro e aí tem uma família que está ali velando o corpo. Ele tira o paletó de dentro do carro e vai lá e participa do velório. Né? Boneca. Porque naquela época se velava corpo dentro de casa. Dentro de casa, isso mesmo. Então, eu perguntava para ele por que a bola e por que a boneca. Ele disse, porque num dado momento eu chego é aniversário de uma criança. O presente já está ali. O presente já está aqui, porque ele sempre falava assim. Se for menina, boneca, se for... Ele falava, não pense que eu esqueci não, eu trouxe o presente. Muito bom, tá vendo? Então, são lições que a gente... Vivendo e aprendendo, porque ele era um vendedor e se tornou político, né? Então, isso aí ensina a gente, né? Desde a época que a ACM mandava um cartão de aniversário para a nossa residência, onde não existia impressora. Então, o cartão era assinado. À mão. Né? Ele era feito numa gráfica, mas era assinado à mão. Isso. E nós perdemos hoje, com o advento do WhatsApp, né, do político mandar para você o seu aniversário. Hoje é um card. Ele hoje é um posta card na rede social dele para promover o seu aniversário na rede social na dele. rede social dele. É uma coisa maravilhosa. Inverteram um pouquinho, não sei se isso assim, melhorou. Você está de parabéns na minha rede social. Você está de parabéns. Isso. Só mandar uma mensagem, fazer uma ligação, não faz. Mas tá lá o card. Né? Fulano tá fazendo aniversário. É uma inversão de valor, né? Uma inversão de valores. E aí, essa escola dessa política eu ainda não aprendi, Nesse período com Paulo, você era afiliado a algum partido político ou apenas não acompanhava era. Mesmo? Não, aí eu fui para o PMDB com o Wilson Franco, né, passei um período com ele, depois com o Marcelo Santana no PDT, depois assumi o PTB, aí eu já me tornei presidente. Marcelo Santana no PDT, você foi que período? Na época que não sei se era... Na época de João Henrique? Não, do prefeito, se era... Marcelo Abreu ou Roberto Muniz. Eu acho que era o período que eu fazia a juventude também por lá. E aí eu já estava fazendo política já com o Marcelo Santana, que era outra pessoa envolvida desde muito tempo na política. Marcelo Santana, aquela casinha ali na pracinha, a praça era tudo, né? Aquela casinha na frente ali, dali ele fazia a política acontecer, né? Isso. Era bem diferente, né? A política, como ela era feita na cidade e como ela é feita hoje. Sim. Como é que você enxerga esses novos políticos, essas novas personas, assim, que entraram no jogo, assim, e às vezes, não vou dizer que a maioria, não quero ser cruel, mas grande parte não tem noção de como era, como é o processo político de fato, no nascedouro, para chegar onde chegou hoje. Às vezes eu fico me perguntando assim, tá bem perdido a coisa política, né? Porque hoje você faz política, mas você briga com o outro lado, você discute com o outro lado, e você não quer saber conversa. Isso não é política. Política é você ter o diálogo, você vai contar o seu ponto, a pessoa vai dar o contraponto e vocês vão chegar num consenso. Perfeito. Na forma como é feita hoje, você não tem consenso. Certo. Eu sou o dono da verdade, e a pessoa diz, eu sou o dono da verdade. Eu sou o dono da verdade, eu sou o dono da verdade.
Isso mudou em que período? Assim, qual foi quando você começou a observar que isso começou a acontecer de fato, principalmente na cidade? Vamos fazer um recorte aqui da cidade de Lauro de Freitas. Como é que você começou a ver essa coisa assim dos donos da verdade, os donos da razão chegarem na cidade e começarem a fazer isso? É importante essa sua fala, porque quando você diz assim, onde é que começamos a transformar o adversário em inimigo? Né? Isso é antigo. Transformar o adversário em inimigo é antigo. O problema é nutrir isso para o resto da sua equipe. Que às vezes até eu entendo que um determinado político, por uma questão histórica de família ou coisa parecida, não seja só adversário, seja até um inimigo mesmo. Mas os apoiadores que começam a fazer parte desse grupo, eles começam também a transformar o adversário também num inimigo que ele não tem nenhuma razão para ser inimigo. Né? Eu tenho, graças a Deus, a felicidade hoje de me relacionar com várias pessoas da oposição, né? Isso me traz uma paz incrível, porque eu tento entender, Paulo, o porquê algumas pessoas tratam a oposição como inimigo. Né? Eu não consigo imaginar o porquê disso, né? Desde a época de Paulo Rosa e Leão, foi o início, aqui em Lauro de Freitas, mas eu não lembro de Leão ser inimigo de Paulo Rosa. Eram adversários, mas inimigo eu não lembro. E realmente a política em Lauro de Freitas começou a tomar um rumo de adversário ser transformado em inimigo. Né? E eu não entendo o porquê. Eu não tive até hoje a oportunidade, vamos dizer assim, de bater um papo, como eu estou batendo com vocês aqui, com o candidato a prefeito da última eleição. E aí eu pergunto, eu teria algum motivo para ser inimigo dele? Não. Tem um motivo para ser adversário dele? Tenho. Né? Mas inimigo não. Eu vi esses dias, porque o Jacques Wagner faz aniversário no mesmo dia que o Luiz Eduardo Magalhães fazia. Aí disse que teve uma história de que o Luiz Eduardo chamou o Jacques Wagner para ir pro aniversário dele e fez, não, eu não vou porque é um ato político, eu vou tirar uma foto do seu lado. Mas se você quiser, domingo eu vou fazer um negócio lá em casa. Luiz Eduardo foi para o aniversário de Jacques Wagner. Hostilizado, inclusive, mas estava lá. Então, assim, o processo político era diferente. Eu já trabalhei para um político dos mais antigos, e aí ele tinha uma polarização muito grande dentro da Bahia. Eu falei, rapaz, você brigava mesmo com essa pessoa? Ele falava assim, eu só vou lhe dizer uma coisa. Eu precisava dele e ele precisava de mim. Assim, no campo político, a gente precisa assim, do adversário para poder ser alguém. Sim. Só existe herói se tiver o vilão. Sim, é meio natural. Então, assim, mas aqui em Lauro de Freitas, assim, eu não consigo... Com a chegada de Moema, talvez 2004, você teve isso, essa coisa foi um pouco mais forte. O PT nacionalmente ficou. De 2014, aquele processo Dilma, Écio, eu acho que aquilo dali foi onde estourou a corda mesmo, porque era saudável, tinha coisa, mas era. Acho que a coisa estourou a corda, mas eu vejo muito forte dentro da cidade de Lauro de Freitas, e você que vive dentro da cidade, você falou que vive aqui dentro do processo militar, que era indicação, a gente não tinha o que tem hoje, dessa agonia que é a política dentro da cidade. Aí, como é que você vê? Como é que está isso hoje, comparado àquela política de lá de trás, aquela forma... Você também tem saudade disso? Porque eu tenho bastante saudade. Da época que a campanha se fazia com camisa, com entregava boné, brinde. Sim. Era uma coisa maravilhosa. Hoje, não pode dar brinde, mas dá uma cerveja, dá não sei o quê. Não sou eu que estou dando, mas a cerveja aparece. É estranho. Perdemos o brilho da política. Isso. Não sei se em Lauro de Freitas ou no cenário nacional, mas perdemos aquele espírito gincana, né? Porque é uma disputa, mas é uma disputa para administrar a cidade que é de todo mundo. E aí começa a aparecer uma disputa de minha cidade, não a cidade de todos. E a gente precisa começar a voltar à ideia de que nós estamos fazendo política para todo mundo, né? Mas no cenário federal isso piorou, potencializou e pode continuar interferindo na política municipal. Tem uma coisa até estranha que eu acho, em Lauro de Freitas principalmente, que as pessoas não falam assim, eu quero assumir a prefeitura para fazer diferente da prefeita. O pessoal fala assim, vamos tirar a prefeita da cadeira. Perfeito. E para sentar na cadeira, na mesma depois, cadeira, né? e depois. Não é assim,
ela está fazendo isso de errado porque se eu estivesse ali, eu faria desta outra forma. Não, eu Não quero que ela não propõe. faça. Ela não está lá, ela não está ruim. Mas está ruim por quê? Como diferente você faria? Ninguém faz essa reflexão. E ficou muito por isso, porque Não assim, há proposta, a política na cidade virou muito essa coisa visceral, né? Essa coisa de brigar é mais fácil. Sim. Hoje brigar aqui na Hora de Freitas é mais fácil. E tem muito disso, assim. Isso é até interessante para tirar do foco da população as propostas. Verdade. Eu deixo de falar de propostas para trazer você para a batalha. E aí você agora, eleitor, você não está Tem que vindo... escolher um lado, né? Você E vai você escolher um brigar lado. também. Você entrou, você quer estar participando de que lado da briga? E aí o eleitor Você tem que ter um lado. tem né? que ter um lado e o eleitor já não diz, mas de que lado que deveria ser das propostas? Não, é do lado de A ou do lado de B. Não é mais de proposta. Você não pode dizer assim, ela faz uma boa gestão na saúde, mas na educação falha. Você não pode dizer, ou é sim ou não, ou é 100% ou não é. Nada presta. Eu costumo perguntar, quando alguém radicaliza muito aqui com a gente, eu costumo perguntar, mas não tem nada de bom? Não faz nada de nada, absolutamente nada. Tudo que faz não faz nada de bom. Eu costumo provocar desse jeito, mas essas pessoas também não entendem, não. Peraí, tem isso aqui que é bom, não. Ela é pessoa bacana, agradável, tem um diálogo. É duro e a cidade, eu acho que tá pensando muito isso. E você, eu sei que você é um estudioso, você entende dos números, você entende das pessoas. E a gente vai sofrer, eu temo pela eleição próxima em Lauro de Freitas, porque a gente vai sofrer uma coisa que a gente ainda não sofreu, que é a redução do número de candidatos a vereador. Existe essa possibilidade. E vai existir uma briga enorme antes mesmo da eleição. Eu estou enxergando uma dificuldade enorme para os partidos montarem as suas nominatas, que era a coisa mais fácil e mais tranquila do mundo. Sim. Hoje, para você convencer uma mulher a sair do conforto do seu lar, do cuidado dos seus filhos, do aconchego do seu marido, para se desbrear numa campanha 45 dias, se expor, é uma dificuldade, meu. E você precisa de 1/3 delas para poder fazer a sua nominata. Isso. Como é que você está vendo esse novo cenário? Como é que você enxerga que vai acontecer? Porque eu sei que você pensa um pouquinho à frente da coisa. Eu venho trabalhando alguns números e comecei a ficar preocupado realmente com as candidatas, que não deveria ser candidatas mulheres, porque a gente já, antes daqui de começar a entrevista, já havíamos discutido, e é bom deixar claro para todos que estão assistindo a gente. Você vira só um pouco esse microfone para você, que ele é direcional. Ok. Pronto. Que ficou meio que rotulado que, né, são 7 mulheres, no caso de Lauro de Freitas. Por gênero. É porque, na verdade, a lei diz por gênero. Por né? gênero. Mas nenhum partido da mulher brasileira conseguiu fazer o inverso. Conseguiu. Mas e aí, uma vez já colocado isso como prática, né, a minoria obrigatória de candidato vem sendo as candidatas mulheres, quando eu comecei a traçar os números, aí eu tenho percebido que a redução do número de mulheres tem aumentado e a cada eleição, a própria mulher que participou, quando ela vê que ela quase se tornou uma piada, esse que é o problema, ela não vai se expor a uma nova piada. E existe também, hoje saiu a matéria falando sobre que o TSE está fechando o cerco, né? Sim. Sobre essas candidaturas femininas, né? Justamente É por se conta expor. disso, né? A história diz que muitas mulheres são usadas dentro desse processo para poder fazer número dentro de uma chapa, se expõe, corre o risco de receber um processo na frente, de Sim. ter uma superexposição na frente por uma bobagem. Alguns municípios perderam muito. O resultado da eleição foi todo modificado porque foi comprovado que a participação de algumas mulheres no partido ela foi usada para compor o número mínimo. Há quanto tempo, Leto, que você faz esse levantamento, principalmente na cidade de Lauro de Freitas, assim, levantamento de números, de cadeiras, de como essa movimentação? Onde é que começou esse seu gosto por isso? De entender dessa questão de coeficiente eleitoral, essa análise toda, assim, porque não é para qualquer um, não. É um negocinho chato. É chato. Quando a regra era uma só, né, era fácil. Então não precisava se preocupar. Só se elege ou só consegue fazer vereadores os partidos que conseguem atingir o quociente eleitoral. Eu não sei se vale a pena aqui frisar, até um tempo atrás, eu também era vítima de um vício de linguagem
de chamar o quociente de Coeficiente. coeficiente, não é isso? Quociente. Mas é quociente, Isso só para aí. deixar claro Isso. para... O quê? Eu tenho esse vício de linguagem. E aí eu tive como... Então, quando os partidos precisavam atingir o quociente e os candidatos eleitos só precisavam ter 10% do quociente, a regra era uma só. Pronto. Havendo uma regra, não tem o que discutir. Sim. Quem faz o quociente, elege. Quem não faz, não elege. Mas aí o Congresso viu que os partidos que não atingiam o quociente ficavam prejudicados, porque tinham candidatos dentro desses partidos com uma boa votação, uma ótima votação, mas o partido não conseguia eleger. E aí começaram as mudanças. E com as mudanças, eu comecei a ler mais e a me preocupar. Só para fazer um adendo, como é que é feito esse cálculo do quociente eleitoral? Isso. O quociente eleitoral, a gente pega o total de votos válidos e divide pelo número de cadeiras do município. Pronto, aí obtém o quociente. Vale lembrar que em Salvador, por exemplo, um candidato sozinho ele atinge o quociente. Então, se um político em Salvador, dono de um partido, ele sair sozinho, ele está eleito. Né? Carreira solo. Carreira solo. Mas isso não acontece na maioria dos municípios. Né? É o somatório dos candidatos para conseguir atingir o quociente. Então, a dificuldade nos municípios, então, criar uma lei que atenda o cenário de uma capital e de um interior, que o número mínimo de candidatos são 9 candidatos, ou 9 vereadores, desculpa. Isso. São cenários completamente diferentes. Diferentes, né? É verdade. E vindo para Lauro de Freitas, Leto, você acha que essa nova legislação vai servir também para qualificar a Câmara de Vereadores e, além do mais, você acha que vai haver uma renovação de mais de 50% com essa nova lei? Sim. O que é que você... Que o Congresso agora prevendo? quer voltar, está ensaiando voltar à lei antiga. Atingiu o quociente, 10% eleito. Acabou. Esse mesmo Congresso disse que essa lei não era boa, criou a lei da eleição passada de 2020 e disse assim, não vai ser assim. Vamos ter etapas no cálculo eleitoral. Na primeira etapa, quem atinge o quociente. Na segunda etapa, em 2020, a sobra é de todos. Perfeito. Parecia bonito. Só que aí, candidatos com 1.900 votos não foram eleitos. Com 1.200 votos aqui em Lauro de Freitas não foram eleitos. Candidatos com 600 votos foram eleitos. Não estou aqui julgando se isso está certo ou errado. Então, o Congresso, percebendo que precisava fazer um ajuste, fez uma nova lei, que é a que ficou valendo agora para deputado estadual e federal. 22. 22. Pronto. Terminou a eleição no Amapá, viram que a lei não estava tão perfeita assim. Porque no Amapá, 3 partidos manipularam, no bom sentido, todas as vagas para deputado. A primeira etapa elegia um partido só, um deputado. Na regra da segunda etapa, elegiam 3 deputados. E aí, são 8 vagas no Amapá. Metade não tinha quem atendesse regra nenhuma. Aí a terceira regra entrava. Só que a terceira regra privilegiava aos partidos que tinham 80% ou mais do quociente. Aí Lewandowski fez uma proposta. Se aposentou, mas deixou, e que foi aprovada agora. E agora, na terceira etapa, todos os partidos participam. E aí foi que eu comecei a me preocupar com isso e disse, mas será que todo candidato sabe e entende a nova legislação? Será que é transparente para um candidato quais são as chances dele dentro de um partido? Tanto seja ele candidato a mulher como candidato a homem. E aí foi que surgiu a ideia de eu fazer um aplicativo que esclarecesse e mostrasse a qualquer pessoa como é feito esse cálculo e cada um verificando as suas reais chances dentro de uma eleição. Conte-me mais sobre esse aplicativo. O aplicativo,
Porque, assim, explicar para cada um de vocês aqui a lei eleitoral demanda uma série de variáveis, Sim. né? Aí eu tenho que explicar a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, dá para explicar aqui tranquilo. Mas, na maioria das vezes que me ligam, né, e perguntam, Leto, com quantos votos eu me elejo? Aí eu digo Você fala, assim, depende. depende. E aí eu tento explicar, hoje eu já tenho um resumo, para tentar ser mais breve possível, mas, mesmo assim, depende. Ainda assim depende. Ainda assim depende. Aí Qual é o nome do aplicativo? Juntos nas eleições. Juntos, né? .com.br, você entra na página dele. E aí o que é que o aplicativo faz? O que é que a gente mais vê é conversa de bar, onde todo mundo tem um cenário político, né? Todo mundo acha que fulano vai ter tanto, Beltrano vai ter X, o outro vai ter Y, e aí são vários cenários. Aí Eu acho bacana no interior. No interior o pessoal, eu aposto meu carro, eu aposto não sei o aposto. quê. E aposto, bota a chave do carro, bota o documento do carro. Negócio interior não é bom, é bom. Isso. E aí, Com um aplicativo desse vai ser bom, né? Porque o cara vai ter a noção pelo aplicativo, vai conseguir projetar para apostar, o risco de perder é menor, né? Aquele que acredita, né? Porque que ainda tem acredita que uns sabe- cavalos do campo e não, ainda assim Eu vou. vi. e quando é vendido assim a ideia, né? Venha para o meu partido que aqui faz 2. E aí eu costumo brincar perguntando, faz como? Nem quem diz isso, às vezes sabe. É incrível. Porque quando eu pergunto, ele fala, mas a lei não diz isso e isso. Eu digo, que lei? E tem gente vivendo ainda a lei de um mês atrás, que a lei mudou tem 30 dias, né? Eu digo, eu acho que você não tem acompanhado, a lei mudou. O que é bacana é que se você fizer as contas, esse partido faz tanto, o que dizem, né? Esse partido faz 2, esse partido vai dar pelo menos o dobro de vagas, né? Porque normalmente o pessoal superestima tudo. Tem partido que não faz nenhum, faz 2. Você fala, como assim? Mas o interessante, matemática Paulo... é bem difícil. Mas o interessante, Paulo, é o seguinte. Quando você diz assim, se eu lhe disser que com 7 mil um partido faz 4 e um outro faz 1, aí a pessoa fica assim... Me explique. Eu não entendi. É. De verdade. Eu não entendi mesmo. Isso. Eu fiz essa cara aí. O mesmo partido faz 7 do que o outro partido, só que um faz 4. Um pode fazer 4, o outro pode fazer 1. E essa é a mágica do aplicativo. Você pode criar um outro cenário também. Todos os candidatos com 300 votos. E um só com 301. Pode fazer um vereador? Pode. Depende de um contexto, de um cenário. Mas pode. E aí eu explico aqui tranquilo, né? O aplicativo, se você colocar lá no seu partido 4 candidatos de 1.500 votos, são 6 mil votos. E que o resto dos componentes tragam 1.000, 7 mil. Pronto. A probabilidade desse partido fazer os 4 é muito grande. Sim. Poderia dizer que se aproxima dos 100%. E um outro partido tem um candidato de 1.500 e os demais na faixa de 500, 300, aí somados todos dá mais 6.500. 5.500. 5.500. Aí vai para 7. Ah, mas os dois partidos têm 7 mil. Eu digo, certo. Só que só um vai fazer 1 e o outro vai fazer 4. E aí isso é o gostoso do aplicativo. Porque você vai poder jogar isso lá e ele vai rodar e fazer o cálculo que a lei eleitoral manda. E isso aí, pensem o quanto o programador penou com o Leto fazendo todas as simulações possíveis. E ele disse, mas você está jogando aí condições absurdas de simulação. Se um aplicativo... Que pode acontecer. Pode acontecer. Não rodar, meu amigo, para mim não serve. Que é o meu sócio. Agora, Leto, o brasileiro ele já não se interessa muito por política, né? Já está muito desacreditado. Você acha também que é difícil trazer as pessoas para esse cenário de tentarem entender um pouco como é que funciona? E você acha também que tem muito candidato que entra assim, sem entender direito, sem saber se vai ganhar, se vai perder? Como é que você enxerga assim? Eu observo muitas pessoas meio voando nesse assunto. Sim. Há interesses dos dois lados, né? O que eu acho que falta um pouquinho é a gente conscientizar o papel do candidato. Tem candidato que ele entra para ganhar e tem candidato que ele tem que entender que ele faz parte de uma equipe. Nem todo mundo vai ser Neymar.
Nem todo mundo vai aparecer no outro dia na manchete do jornal como o cara que fez o gol Salvador. Né? O cara da defesa, talvez, ninguém nem lembre que foi ele que ajudou a bola a chegar lá em Neymar. Então, num partido, a gente precisa começar a criar esse espírito de grupo. É uma equipe que tem um objetivo e um resultado. O problema é quando esse grupo é usado para beneficiar um. Mas quando todos têm consciência e que não foram usados e fizeram parte, aí é diferente. É esse mundo que eu quero acreditar. O que acontece muito, na realidade hoje, Leto, é que as pessoas se filiam ao partido e, na verdade, a disputa fica restrita àquilo. Porque é o mais bem votado daquele partido. Então, eles acabam disputando dentro do partido, se matando, para poder o colega que está do lado do mesmo partido tira voto dele para que ele não tenha um voto a mais do que você. Porque fica uma briga interna dentro do partido. Isso. Que é uma racionalidade irracional. É um pensamento totalmente... Você vou fortalecer o partido e vai. Eu gosto de acompanhar outras campanhas, outras políticas. Em Portugal, por exemplo, você vota no partido. Perfeito. E o partido tem uma lista, e essa lista que é alçada. Mas essa lista já foi pensado isso aqui no Brasil. E que essa você lista, acha disso? ela é cruel também. Porque você que não tem nome vai estar no final da lista. Sim. E aí o nosso modelo de política, o cara do anonimato, ele pode aparecer e se eleger, e aí ele tem uma oportunidade. Nessa lista, na pré-lista, ela tem esse equívoco. Então, Paulo é um cara que tem visibilidade, já tem nome na praça, então ele está lá no topo da lista. Mas alguém que ainda não tem esse espaço, que talvez surpreenda, não, ele vai estar no final da lista. Não existe surpresa com a lista, né? Não existe surpresa com a lista. Mas você não acha que esses aplicativos, como o que você criou, né, nesse site, ele não ajuda até a qualificar os candidatos no sentido de se planejar a se fazer uma campanha e não fazer uma coisa meio na doida, né? Como a gente vê por aí, que as pessoas dizem, eu quero ser candidato porque Perfeito. O que é que você está sentindo? Você não tem um dado, né, Sim. específico, né, que embase isso, e com um aplicativo desse ajuda o candidato a se planejar, a saber em que locais ele atuar, onde ele buscar o voto, né? O aplicativo ele ajuda no sentido que quando você monta lá no aplicativo o desenho político que você imaginou para cada candidato, e aí você percebe que seu partido não fez. O aplicativo não colocou meu candidato eleito. Aí você começa a mexer com os números. E se eu pegar fulano e der mais um potencial para ele? Se ele crescer. Ele tem potencial, mas o que precisa é ajudar ele a crescer, por uma questão de recurso na campanha. E aí você mexe nesses números. Se eu aumentar 50 aqui, 50 ali, de repente o aplicativo diz, olha, você elegeu um. O partido fulano tal perdeu tal candidato. Com essa movimentação que você pretende fazer. Então, você consegue fazer um planejamento para o seu partido, ou você como candidato, sabendo que com aquele número você consegue ou não se eleger, dentro do cenário que a pessoa imagina. Você trouxe um videozinho aí para poder explicar um pouquinho sobre o aplicativo, né? Isso. Irmã, tem que você colocar esse videozinho para a gente dar uma olhada aqui, que tá lá em casa? O vídeo é um pouquinho autoexplicativo, vai dizer mais ou menos como é que funciona? Não, é um vídeo de marketing, eu tenho um outro vídeo que ele explica. Mas vamos ver se agora o outro que explica são 7 minutos, esse aqui é o problema. Pronto, irmão, aí é só ir na página lá que vai estar lá, né? Isso. Pronto. Mas eu vou deixar para vocês o que explica. Ótimo. Que aí vocês pensam, vão querer trazer alguém para simular aqui, aí é com vocês. Vamos sim. Ok? Vamos lá? Olá, candidatos a vereadores e vereadoras do Brasil. Sabe como calcular os quocientes eleitoral, partidário e de sobras por média? Você não precisa mais entender como funcionam esses cálculos eleitorais. Com o aplicativo Juntos nas Eleições, você pode cadastrar os partidos e candidatos de sua cidade, simulando os votos de cada um e os votos de legenda de cada partido. Depois, é só fazer um clique no simulador e a mágica acontece. O resultado simulado é apresentado para sua avaliação e planejamento. Agora, você vai poder saber em qual partido deve sair e quantos votos você precisa. E onde você tem mais chances para se eleger.
Com o aplicativo Juntos nas Eleições, tudo fica mais fácil. juntoasnaseleições.com.br. Fica mais fácil mesmo, então, né? Fica mais fácil. Coisa boa. Eu estava falando com você no bastidor que esses aplicativos, eles vêm, né, esses sites também, no seu caso é site, ele vem para facilitar para o candidato, né? Isso. O candidato ter o caminho das pedras aí, né? Sim, transparência. Ele sabendo tirar, né, aferir desses dados que são coletados em cima desse aplicativo, ele tem uma grande chance de alcançar um êxito, principalmente no partido. Até ontem eu fazia isso na planilha de Excel. Agora eu já sei. Eu falei a ele isso. Eu já vou conversar com você, porque até ontem, inclusive, eu tenho algumas cidades lá que estão em planilha de Excel que a gente vai precisar voltar para o aplicativo. Eu tenho uma planilha no Excel, que está no YouTube. Depois, se vocês tiverem a oportunidade, vocês vão ver. Ela é toda automática, que ela coloca sozinha em vermelho o candidato que tem mais voto, o partido que tem maior média. Você joga... A minha não é automatizada, não. A minha você lança só os votos dos partidos e ela sozinha, ela é um pouco parecido com o aplicativo, né? Mas foi aí que começou na planilha Excel, né? Tanto é que quem testava no início o aplicativo era a planilha. Ela funcionava. Senão o aplicativo não batesse o que a planilha estava informando, não valia. Se a pessoa de qualquer lugar do país quiser ter acesso a esse site, faz como, Leto? Faz o seguinte, entra como foi apresentado aí no vídeo, né, na página, juntonaseleições.com.br. Lá tem tudo explicado, tudo bonitinho. A pessoa pode fazer, se quer conhecer o aplicativo, por curiosidade, ele clica no plano free, né? Só para saber como é. Ele não vai conseguir simular, mas ele vai conhecer como é o aplicativo. Tem um vídeo que explica, porque apesar da página não estar oficialmente aberta, eu já recebi e-mails de Fortaleza, Ceará, querendo saber que aplicativo é esse. Porque enquanto estávamos testando, alguém viu o vídeo. Porque eu tive que criar o Instagram, o Facebook, já coloquei o vídeo e... O Instagram também é o Junto nas Eleições. O Facebook Junto nas Eleições. E o WhatsApp, para quem quiser contratar. O WhatsApp é o 99331-2020. 71DDD, isso. E como é que funciona? Você compra a licença para uma cidade específica? Isso. Quando você faz o seu cadastro, você diz que estado e município você é. Aí você compra a licença para aquilo dali, aí ele já vai lhe dar os dados da eleição anterior. Isso, esse que é uma facilidade que nós criamos, que não tinha. Né? Porque a ideia era que você lançasse os dados. Sim. Aí só que quando eu levei isso para um município grande, vamos botar Feira de Santana, aí eu fiquei imaginando, 15 partidos, cada um com não sei quantos candidatos, você tem que digitar um a um. Aí o que nós fizemos? O aplicativo já traz os dados da eleição 2020, e a pessoa começa a alterar. Esse candidato não faz mais parte desse partido, ele troca. Eu acho que esse voto aqui não corresponde mais para esse candidato, ele modifica o valor. Esse candidato vereador, ele foi eleito, foi deputado, foi candidato a deputado, teve uma votação maior, ele vai crescer. Aí você começa a fazer essa base de dados, ele puxa do TSE. Puxa a base de dados. Ele tem a base também dos novos eleitores no município, porque a gente está tendo uma mudança muito grande, né? Aumento principalmente aqui em Lauro de Freitas, eu vou puxar para cá, está tendo um aumento muito grande de eleitores, né? Esse aplicativo... Não, foi o que o aplicativo fez, né? Para facilitar. Mensura isso aí também. Não, ele traz os candidatos da eleição 2020, já juntando as fusões e as federações. Certo. Então, ninguém precisa se preocupar com isso. Então, ele já juntou os partidos e já escolheu também os mais votados. Já sugere, olha... Se fosse nessa realidade, seria assim. Seria assim. Eu estou já colocando aqui os mais votados. A eleição passada, na realidade de hoje, seria assim. Isso. Só que aí, o que é que nós fazemos? Assim que ele faz o cadastro, ele recebe um e-mail de boas-vindas e aí começa o nosso relacionamento com o cliente. E aí eu faço um alerta num segundo vídeo. Lembre-se que na eleição de 2022, você já tem
qual foi a quantidade de votos válidos do seu município. Então, quando você simular a sua realidade municipal, tente chegar próximo dos votos válidos da eleição de 2022 para deputado. Você também alimenta o campo de votos válidos. Você pode alterar ou Você já... pode alterar, você altera tudo. E aí eu não tenho hoje como fazer a previsão. a previsão. Então, mas eu dou um alerta. Sim. Use como referência o total de votos válidos da eleição de 2022. Só por curiosidade, as federações, quando você traz para essa realidade municipal, atrapalham ou ajudam os partidos? E principalmente os candidatos que já têm mandato. Que já estão lá. Aumentou o número de vagas? Quando você tem PT, PV, PCdoB. Vou tentar responder com fazendo uma comparação. Ok. Quando um partido ou um líder político diz assim, eu quero fazer 2 vereadores do meu partido. Sim. Beleza? Para ele fazer isso aí, tem várias variáveis, né? Mas se os 2 tiverem mais de 1.200 votos em Lauro de Freitas, sim, e o partido passar de 6.000, tem grande chance de fazer os 2. Sim. Né? Mas vamos imaginar que os 2 candidatos dele não têm 1.200 votos. E aí você tem, hoje, um partido com 22 candidatos. Para você chegar a 6.000 votos. E aí o que é melhor? Você ter 2 partidos de 22 candidatos para conseguir eleger um aqui, sim, e um outro no outro partido. Sim. Agora imagine que quando você fez a fusão, ao invés de 44 candidatos, você vai ter 22, e a condição que era 6.000 votos para eleger um aqui, mas se você agora quer eleger 2, ou o partido tem 12.000, na realidade, Lauro de Freitas, sim, ou os 2 candidatos precisam ter aproximadamente 1.200 votos. Então, a federação e a fusão, para mim, ela traz um prejuízo quando você não tem candidatos com um potencial muito grande de votos. E aí, quando... E o que é difícil. Né? Porque com uma nova lei de 20% na segunda etapa do cálculo, aí você começa a restringir. A linha de corte é muito grande. A linha de corte para municípios, né, pequenos é muito grande. Então, juntar piora a situação para o candidato. Para o partido, na verdade. Né? Uau! Você fez essa ferramenta, mas você sempre foi esse curioso dentro desse processo de calcular, de fazer. Você já acertou mais ou você já errou mais nessas conversas que você acaba tendo durante a sua trajetória de vida aí? O pessoal bater um papo político com você na hora que vai falar a partir. Se o cara chegar assim, eu sou presidente do partido tal, eu faço não sei quantos. Não cola com você. Não cola. Na eleição passada, quando já houve uma mudança na lei eleitoral, eu alertei alguns candidatos e presidente de partido que eles não iam conseguir fazer 2. Mas não era porque eles não teriam competência para isso, é porque a lei estava exigindo um pouco mais do partido. Então, na eleição passada, quando abriu que a sobra era de todos podiam participar. Sim. Então, como a regra muda, as pessoas precisam acompanhar a mudança. E aí eu alertei. E aí tive mais acertos desde a última eleição, porque eu avisei que a lei já estava condicionando e algumas pessoas não acreditaram e só viram isso na prática. E eu ainda brinco. Quem não acreditou foi beneficiado pela lei, porque se não fosse a minha versão, que era a versão da lei, sim, ele não estaria eleito. Se fosse a versão dele ou dela, não estaria eleito. Qual o cenário que você, não sei se você pode ou quer falar, qual o cenário que você enxerga hoje na cidade de Lauro de Freitas e dos partidos hoje, como está, como é que você acha que vai ser? Não sei se você vai querer falar, partido tal tá assim, partido tal não tá assim. Seria bom, só por curiosidade aí, porque eu vejo, as pessoas acham que é uma coisa muito fácil montar partido. E não é. Não é. Fazer uma nominata não é fácil. Não é fácil. E Lauro de Freitas, estão fazendo recorte da cidade, porque eu acho que é importante, porque você vive esse processo da cidade, está vivendo um problema grande e sério, que eu acho. Porque, assim, a gente está a menos de
15 dias aí de Decidir. definir, de fechar os partidos, né? Tipo assim, o prazo limite para filiação. E você não tem candidato a prefeito definido Sim, na cidade. sim. Isso dificulta muito, porque muita gente, muito candidato a vereador, inclusive, eu vou para aquele partido, porque aquele partido vai ter um candidato a prefeito, e querendo ou não, você tem um voto de legenda que pode empurrar metade do meu corpo aqui para você ter uma cadeira lá. Perfeito. E você não tem isso hoje, você não tem como arriscar isso hoje na cidade de Lauro de Freitas, porque vive uma particularidade, porque Salvador tem tudo definido, Camaçari, as duas cidades vizinhas, Salvador e Camaçari está tudo definido e não vou dizer que a campanha já está acontecendo, porque não pode, né? Isso. Não pode. É pré-campanha e só vai ser campanha quando puder pedir voto a partir do dia 16 de agosto. Como é que você está enxergando isso? E se você pudesse dar uma dica, uma sugestão, é para quem quer ser candidato a vereador, o que fazer, né? Como é que você... É baixar o aplicativo, botar aí e calcular para ver, opa, peraí, esse aqui é o meu melhor caminho, esse aqui não é o meu melhor caminho. É sentar nisso, porque é um exercício. Normalmente, na verdade, as campanhas que podem, o cara contrata alguém para pensar e calcular isso, que é muito difícil. Para um candidato que está na ponta, conversando com a comunidade e está tentando fazer essa matemática, esse cálculo. Ou faz uma coisa ou faz outra. Certo, Paulo, mas a diferença que tem agora com o aplicativo é o seguinte. Antes você fazia uma planilha, sentava, diferente da sua planilha de Excel, que você dava um Enter, tem pessoas que fazem uma planilha que não é viva, é em papel. Quando você está no computador, você pode ali simular. Sim. Só que o normal é sentar com vários candidatos, mostrar uma planilha que não tem vida, em papel, e aí você começa a riscar no papel e diz, aqui nós fazemos 2. E ninguém pergunta como. Essa demora pode ser por uma estratégia que já existe, às vezes, embutida, né? Uma estratégia boa para quem está no poder. Sim. Vamos ser claros aqui. Para quem está no poder, tem um mandato na mão, é ótimo. Você segurar e retardar até o máximo. Agora, para quem não está, você tem que construir. Você está construindo alguma coisa do zero, é diferente de você passar o bastão. Eu torço que essa definição ela saia o quanto antes, porque o processo político, todo ele ganha com isso, porque começam a ser definidos os cenários, as construções dos partidos, né, que são uma movimentação viva que até o último dia de registro no TRE, sim, ela continua existindo. As pessoas dormem num partido e acordam e descobrem que não estão mais nesse partido, que o partido se reuniu e viu que aquele candidato ele atrapalha os projetos do partido. Né? Isso. E cortam. Né? Imagine. Então, e o cara que é candidato a prefeito, de repente o cara vai ser candidato a vereador e acaba com o cálculo todo. Sim. Acontece. Isso. E é provável que aconteça. Aí eu torço que esses nomes que vão compor a majoritária, eles apareçam o mais breve possível, porque ajuda esse processo, essa construção, porque muita gente fica sem saber para onde vai, né, porque depende de quem vai ser ou quem não vai ser o candidato, porque hoje nós temos nomes que estão sendo cogitados para ser candidato a prefeito, mas de repente torna-se candidato a vereador. Isso. E para que partido vai? Porque até então ninguém contava com esse candidato participando de algum partido. Muda todo o cenário. Muda todo o cenário. Porque você tem uma cidade com chutando baixo, mais de 10 candidatos. Chutando baixo, como Lauro de Freitas. 2 podem ser candidatos e 8 podem ser vereador. Sim. Isso muda todo o cálculo aí que você tem para essas 21 cadeiras que estão em disputa. Isso. Você está falando de 8 pessoas, no mínimo, que podem descer um degrauzinho e sair candidato a vereador. E o cálculo muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Você acha que Lauro de Freitas vive esse cenário hoje, que pode ter essa agonia aí? Pode. Vai ter essa agonia. Eu presenciei, participei da eleição passada nos bastidores da construção dos partidos. É realmente uma coisa que me preocupa, porque as construções são feitas, para quem entende, né, é fácil. Eu estou conversando com você e você me dá aqui um cenário e eu desenho ele na minha cabeça. Sim. E sei o provável resultado. Mas para quem não entende, ele participa de uma construção que ele mesmo não sabe para onde está indo. Isso não é bom, porque o resultado final também passa a não ser bom. Você acredita, assim como eu, que
este fato de você não saber construir um partido pode acabar, inclusive, com alguns partidos em algumas cidades? Sim. Porque você falou, construção. Você faz uma construção, ela não tem uma base sólida, você não sabe por onde é que você está crescendo, para esse prédio cair é fácil. Sim. Sim. Você acha que a gente pode, em Lauro de Freitas, ter muito partido bom, até grande, que pode despencar e desabar aí e se perder no meio do caminho por um cálculo errado? Sim. Se fizer um cálculo errado, ele... Por quê? Ou ele se atualiza entendendo o cálculo atual, né? E esse é o problema, do que ficar fantasiando que existe um cálculo na cabeça dele. Eu sempre brinco com as pessoas que chegam para mim e falam assim, mas o meu partido, nas minhas contas, ele deve fazer 3 vereadores. Eu digo, baseado em que lei? Que lei é que você leu? Né? Você leu a lei? Viu o que a lei pede para que você consiga fazer 3 vereadores? Né? Pode fazer? Pode. Mas é algo do achismo ou você tem um dado seguro e entende o processo? E a demora da escolha dos candidatos a prefeito atrapalha justamente esse processo. Que o seu questionamento é interessante. Esses 8 candidatos que não serão mais candidatos a prefeito, eles vão para o mercado dos partidos. E alguns partidos que já meio se arrumaram, né, eles começam a ter a chegada de um candidato que pode atrapalhar tudo que foi planejado. Vão ter que se rearrumar. Rearrumar. Né? Rearrumar. Agora, Leto, para você, como foi fazer esse aplicativo? Porque você já respira política aí há mais de 40 anos. Você se viu obrigado a ter que fazer algo mais tecnológico, digamos assim, e você preferia como era antes? Ou você acha que tá adaptado já hoje em dia? Porque não é fácil, né? A gente vê tudo pronto, joga os números lá, mas para que esse dado ele chegue final pra gente, você e sua equipe que deve ter quebrado uma cabeça. Essa equipe, é bom que diga. Equipe. Cláudio Magalhães é o sócio desse projeto, ele é o programador e ele é a equipe que dormiu 3 horas da manhã por alguns dias. A gente trocando ideias e fazendo testes, né? Ainda tem as atualizações, né? Não, que vão sempre sendo feitas. Sendo feitas com a mudança da lei eleitoral com menos de 30 dias, tivemos que... Porque não adianta você reorganizar, modificar. Né? Porque eu tenho que simular de novo tudo e verificar se a mudança que ele fez no programa está realmente funcionando. E aí, pronto. E aí, esse projeto ele não foi construído só... eu e Cláudio, né? Nós tivemos 2 contratações freelance, que foi para a construção da landing page. Né? O front-end e o back-end. Isso. Designerzinho. 2 pessoas, foi Bruno Bahia, que é um desenvolvedor, um programador também. Ele participou da primeira etapa da landing page. E agora Ramon, que eu encontrei na internet. Não conheço o Ramon pessoalmente. É daqui? Não, é do Brasil. E esse é uma coisa fantástica. É fantástico. Né? Fantástico do digital. Fantástico, é isso. Fantástico e aí ele, como foi contratado freelance para a versão final, e aí terminamos, e aí quando eu pensei em anunciar o lançamento do aplicativo, eu disse, não, tinha que ser a Liga da Política. Coisa boa, que bom. Tinha que ser a Liga da Política pelo trabalho sério que vocês fazem, de levar a informação séria. Aí eu disse, não, tem que ser lá. Falei com o Locha, aí disse, Locha, fala lá que eu estou querendo lançar o aplicativo com eles e a partir de hoje nós vamos já começar a divulgação oficial, apesar de quem já conseguiu achar no Instagram já entrou em contato. Vamos só reforçar como é que a pessoa acha o aplicativo, quais são as redes sociais que você está, qual é o endereço do site, como é que eu acho o aplicativo? Acho o aplicativo na web, né, juntosnaseleições.com.br, acha também o nosso vídeo que foi apresentado aqui no Instagram, Junto nas Eleições, no Facebook, Junto nas Eleições, no YouTube, Junto nas Eleições. Nós vamos estar, a partir de hoje, colocando vídeos mais explicativos, né, para que o pretento usuário possa tirar e esclarecer todas as dúvidas. Vai ser tranquilo, porque nós vamos colocar bastante vídeo e as pessoas vão poder também entrar em contato pelo e-mail, né? juntosnaseleições@gmail.com. Você não é candidato a nada, não, né? Não sou candidato. Só vai ajudar os vereadores desse Brasil todo aí. Já me ofereci aí para todo mundo. Contem comigo, vamos desenhar a planilha de papel
numa versão digitalizada. o que era analógico. Vamos projetar, Coisa vamos boa. criar cenários onde movimentando, né, atores. Aqui aumenta as chances, como você perguntou, a fusão ajuda ou atrapalha? Se fulano sair desse partido e chegando aqui faz, que não ia fazer nenhum, faz um, e aqui que pretendia fazer dois, não faz dois, só faz um. Sim. Então, é esse cenário que eu quero ajudar a construir, a planejar e esclarecer, né? Maravilha. Eu vou me divertir um bocado com esse negócio aí. É. A gente precisa conversar, porque tem algumas coisinhas aí que a gente vai se entender. Eu vou sair daquela minha planilha do Excel. lhe prometo que vou sair daquela planilha do Excel. Mas, meu amigo, o papo foi fantástico, foi muito bom, não é, Cícero? Maravilhoso. Ficaríamos aqui mais umas 2 horas. Queria lhe agradecer Obrigado, viu, você. pela sua participação. Espero que o aplicativo seja um sucesso. Para mim será. Já Sim. é. Eu já tô aqui, já Uma doido pra, iniciativa já fantástica, tô doido aqui né, para Paulo? poder pra baixar e dar uma olhada nisso aí, como é que vai Iniciativa funcionar. fantástica, né? Fantástico. E vai me ajudar muito. Vai me ajudar muito. Pronto. Obrigado aí O mais uma que vez. tem de gente que para me pedir isso, eu falo, rapaz, não tenho condição de calcular, não. É. Agora é mais fácil. Agora eu tenho condição de Agora calcular tem. assim, eu vou lá, converso com você e entrego o papo. Juntos. Tá muito mais fácil. Tá muito Verdade. mais fácil. Viu? Mas muito obrigado. Eu queria que você desse suas considerações finais aí pra gente. Pronto, beleza. Agradecer mais uma vez a vocês, né? E a importância do canal de vocês, né? De informar e dizer que eu estou à disposição de estar... o Leto está lançando um aplicativo, o Leto é acessível para poder estar ajudando, né, na construção, principalmente em Lauro de Freitas, apesar de que com o lançamento do aplicativo eu vou acabar dando Brasil todo. muita explicação Eu tô pensando aqui, Pra- não é Bahia só não. pra- Não é Bahia só não. para viu? vários municípios, mas eu me coloco à disposição para, se um grupo, não importa o grupo, pelo amor de Deus, Sim. para ficar bem claro aqui, eu tenho um lado político, Seu tenho... CNPJ não tem cor. Não, eu estou a favor da democracia, do resultado democrático. Leto, se o meu grupo político fizer uma reunião pelo Zoom, você participa para tirar dúvidas? Fica aqui a minha disponibilidade em participar numa reunião Zoom, seja de quem for, na intenção de ajudar, a orientar, a explicar e aprender, né? A questão de como eu enxergo e trocando ideia, quem sabe aí eu ajude a construir uma visão política de como a lei eleitoral funciona. Apesar do aplicativo fazer isso, mas eu estou a ter à disposição. E o nome disso é profissionalismo. Muito exatamente. obrigado, Tá Leto, joia. viu? Vamos ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.